A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje é o nosso terceiro áudio, Te Põe de Pé. Um áudio muito importante, né? Eu já comentei algumas coisas sobre esse versículo, mas eu não tinha trazido mensagem sobre isso ainda, né? Então, te põe de pé porque Deus quer falar contigo, baseado em Ezequiel capítulo 2, verso 1. Amém, meus irmãos? Bom, ontem nós falamos um pouquinho sobre Joel 3:10 e 2 Coríntios 12:9, não foi? Hoje nós vamos falar alguns outros versículos aqui, vamos trabalhar um pouquinho também. Olha só que interessante. Olha uma proposta do diabo, né? Satanás lhe dá uma proposta e vamos ver qual que seria a sua resposta. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 4, né? Olha só, continuando o nosso estudo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, no verso 3 e 4, ele diz assim: E chegando-se o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pães. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, a primeira palavra aqui que a gente esmiuça bem é que o diabo queria colocar Jesus prostrado, né? Se Jesus aceita essa proposta do diabo, ele ficaria prostrado. Então, às vezes, meus irmãos, a gente acaba aceitando as propostas do inimigo e a gente acaba ficando prostrado a ele, pelas coisas que ele nos concede, né? Por isso que ele disse, e chegando-se o tentador, disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ora, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, é o que está no versículo 2 do capítulo 4. Mas ele estava com fome, mas ele não fez as pedras se tornarem pães. Ele bem podia estalar o dedo e fazer algumas pedras se tornarem em pães, não é verdade? Se fôssemos nós, para matar a nossa fome, faríamos isso? Usaríamos a ideia dele? Porque na verdade, aparentemente parece que não há nenhum problema aqui, né? Mas há. Está embutida, está escondida aqui, ó, uma coisa bem oculta. Satanás dá uma ordem a Jesus, de acordo com a necessidade de Jesus. Se Jesus obedece Satanás, ele transforma as pedras em pães, ele acabaria aceitando a seta, ou a vontade, ou a palavra de Satanás. Nisto, Satanás venceria. Mas Jesus dá uma resposta a ele dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Naquele momento ele teria fome, mas ele estava precisando mais do que? Da palavra. Então o homem ele pode necessitar do pão, mas o pão é para o estômago, o pão é para a carne e nada de alimenta o espírito. Então o que alimenta o espírito é quando a gente come ou se alimenta da palavra de Deus. Dá uma olhadinha só. Nesse Mateus 4, 3, 8, essa tentação aqui, ó, é um oferecimento para Jesus de um alimento, deu para entender? Mas dá uma olhadinha em Mateus 4, versículos 5, 6 e 7. Olha só. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre os pináculos do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, olha só, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Então, ele atentou Jesus para pular, certo? Dizendo, se você pular, ele vai te socorrer. Vai lá, pula aí, vamos ver se você é filho de Deus mesmo. Mas Jesus respondeu no versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toma, bem no focinho. Mas se fôssemos nós, não usaríamos esse tipo de poder? Então, certas coisas que nos fazem ficar prostrados, muitas e muitas e muitas das vezes acontece por causa disso. Aceitamos as tentações e caímos com ela. Por isso que nós entendemos aqui que ele foi atentado para se jogar, que os anjos o acolheria. Realmente isso está na palavra do Senhor, está lá em Salmo 91. Mas ele não aceitou a palavra, a tentação ali. Por isso mesmo que ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não ia tentar a Deus só porque Deus dá proteção, eu vou me jogar para Deus me proteger. Não, ele não aceitou isso, né? Agora nós vemos aqui também
em Mateus capítulo 4, verso 8 a 10, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e o mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então toda aquela riqueza ele estava oferecendo para Jesus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a servirás, e a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, né? Então aqui nós entendemos que nessa situação aqui, ele acabou fazendo o quê? Ele foi tentado, mas ele não aceitou esse tipo de tentação. Ele acabou fazendo o quê? Ele aceitou a vontade do nosso Deus, não do diabo. Ainda mais que o diabo tinha oferecido a ele o quê? Um alimento, tinha oferecido a ele o quê? A tentar a Deus, e tinha oferecido a ele o quê? Toda a riqueza do mundo. Mas como é que o diabo pode oferecer uma coisa que ele não tem? Na realidade, ele tem sim. Por isso que o mundo fala que o mundo jaz no maligno. Quando Deus criou o homem, ele entregou na mão do homem toda a autoridade. Ele deu ao homem, né? Vamos dar uma olhadinha? Lá em Gênesis, você vai encontrar isso aí, olha só. O que ele deu ao homem. Nós vamos encontrar aqui, ó. Veja Gênesis capítulo 2, verso 4. Ó. Essas origens dos céus e da terra foram, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra, e toda a planta do campo que ainda estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não tinha brotado, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito haver chuva, né, sobre a terra. E não havia o homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra. Legal, aqui tudo bem. Mas vamos ver agora. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim. E o jardim se chamava Jardim do Éden, da banda do Oriente. E pôs o homem ali para tomar conta, né? E o Senhor Deus fez brotar toda árvore agradável ali, né? Então, nós entendemos aqui que Deus, ao criá-lo, né? Deus, ao fazê-lo, deu tudo isso a ele. Mas o homem era dono de tudo. Quer mais uma prova? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, e enchei-vos a terra, e sujeitai-vos, e dominai os peixes do mar, dominai as aves dos céus, dominai todo animal que se move sobre a terra. Todo o poder foi dado para ele. Mas aonde ele perdeu esse poder? Em Gênesis também, na tentação. Quando o inimigo enganou Adão e Eva, e assim, tomando deles, né, recebendo deles essa autoridade, acabou dominando, né? Por isso mesmo que o diabo falou: isso me foi me dado, né? Então, aqui no capítulo 4, versículo 8 a 10, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse o Senhor: vai-te, Satanás, que está escrito: adorarás, olha só, e servirás somente a Deus. Satanás se retirou e os anjos serviram o Senhor. 3 tentações, e o Senhor Jesus passou das 3. Como que seria se fôssemos conosco? Será que quando a fome bate, a gente não deixa essas coisas de lado? Eu conheço pessoas que estão no maior jejum. De repente bateu uma fome, não é que ela esquece não. Ela entrega correndo, mas nem quer saber do propósito e vai bater aquele prato, né? Mas na realidade, aqui nós temos que ter um propósito com Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele, né? Não é porque Deus pode me livrar que eu vou atentar a Deus, como foi a segunda tentação. E não adianta, não preciso provar a ninguém só para ter riquezas, luxos e fama. Não, Deus me dá aquilo que é para mim. Deu para entender? Eu não tenho que fazer, vou adorar o diabo para ter. Por isso que ele está dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Muita gente faz pacto com o diabo nesse versículo aqui. Eles aceitam as coisas, né, e vendem a sua alma, né? Eles acabam tendo esse tipo de pacto. Que adianta, meus irmãos, querer tudo, ter dinheiro, ser o melhor, o maior? Não adianta, né? Porque o Senhor já nos ensinou, e o pastor Alex sempre traz essa palavra para você. Quer se gloriar? Glorie-se nisto, em conhecer o Senhor. Não é se gloriar em ser forte, em ser rico e em ser sábio, mas se gloriar em conhecer ao Senhor. Essa é a vontade do nosso Deus. E é isso que você tem que fazer. Se gloriar em conhecer ao Senhor, meus irmãos. Mais nada além disso. Amém?